Bom dia a todos, pessoal. Tem como colocar a apresentação já? Não. Bom, como ela já disse, meu nome é Eduardo Barazal Morales. Junto aqui com a minha equipe, o Thiago Jun Nakamura, André Erina Como e a Tuane Oguro Tabosa, a gente vai dar esse tutorial para vocês aí sobre RPKI. Tá? Mas antes da gente começar, eu queria dizer que isso aqui é uma grande conversa, um início de uma conversa. A gente começou a lançar o projeto do RPKI desde o ano passado com um anúncio. Desde então a gente continuou falando dessa nova pesquisa que a gente está fazendo, desse novo desenvolvimento, desse novo projeto. E aí culminou que ontem a gente conseguiu lançar o projeto e hoje a gente poder falar um pouquinho sobre esse projeto, que é o RPKI. Então, o que eu quero dizer é que essa é a nossa primeira apresentação assim, pública de como que funciona todo esse projeto. A gente quer que vocês deem feedback do que vocês estão achando. A gente está aprendendo também com todo esse conhecimento novo de RPKI. E, inclusive, o pessoal aqui do Registro BR está na plateia, ouvindo aqui também tudo que vocês têm a falar de melhorias no sistema, de coisas que precisa implementar. Então, fiquem à vontade aí para levantar a mão em qualquer momento da apresentação para tirar alguma dúvida. Só que peço que vocês façam a dúvida no microfone, porque a gente está com transmissão remota, e aí a pessoa precisa saber quem que está falando ou qual é a dúvida. Então, no momento, se identifique, fale o seu próprio nome, o nome da sua instituição, e depois fale a sua dúvida. Então, a qualquer momento que vocês tiverem ali alguma dúvida, pode levantar a mão, a gente vai levar o microfone até vocês. Bom, a gente veio aqui falar o quê? Sobre RPKI, uma proteção ali para roubo de prefixos no BGP. Então, o que a gente tem planejado para o dia de hoje? A gente tem ali uma agenda que a gente dividiu em 4 partes. A primeira parte a gente vai falar sobre motivação. Vamos falar um pouquinho ali de problemas de segurança no roteamento, até para a gente entender por que o RPKI é tão importante e por que a gente precisa trabalhar com essa nova ferramenta. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Manners e aí a gente finaliza a parte 1. Então, a gente vai explicar assim por cima do RPKI, porque é uma das partes do Manners, mas para explicar realmente como o RPKI funciona, a gente precisa ter alguns conceitos bem fundamentados. E aí a gente precisa o quê? Fazer uma mini introdução ao BGP e a segurança. Tá? E a gente vai falar um pouquinho aí de criptografia, com chaves simétricas e assimétricas. Tudo dá para a gente nivelar conhecimento e entender o que o RPKI faz e o que ele traz de benefícios para a nossa instituição. Então, aí depois a gente entra na parte 3 e 4, que é só sobre o RPKI. Aí a gente vai falar sobre os componentes do RPKI, vai falar sobre os ROAs, os modos de operação, inclusive aí os modos que foram citados no dia de ontem, lá no GTR. Então, ali o modo hospedado, o modo delegado, e qual que vocês podem utilizar. Vamos falar assim, como que você entra na cadeia de certificação do NIC-BR, como anunciar os seus recursos de RPKI no NIC-BR, e depois a gente vai ver como validar a origem dos nossos prefixos, dos nossos anúncios. Tá? Então, como é feita essa validação, vai falar sobre uma conversa sobre boas práticas, recomendação, porque ainda essas coisas ainda são novas no mundo. Então, o pessoal ainda tem dúvidas de como que a gente pode ali definir uma boa prática. Então, tem uma grande discussão, está tudo sendo feito ali ainda lá no IETF, pessoas do mundo todo estão discutindo, e vocês podem também se juntar nessa discussão e ajudar a comunidade a definir ali uma boa recomendação, principalmente ali nas políticas em relação ali às rotas validadas que a gente vai comentar mais para frente. Então, é isso que a gente tem para falar no dia de hoje. O que eu quero frisar aqui nessa parte da agenda é que a gente tem a parte 3 focada nas nossas certificações e na criação dos ROAs, que vai ser ali o nosso anúncio falando ali com a origem, ou seja, eu vou falar que esse prefixo ele pertence a mim, vou criar um objeto e aí depois o pessoal vai poder validar esse anúncio. Tá? Então eu vou criar esse objeto com o meu prefixo que vai ser anunciado e aí depois o pessoal vai poder validar. Então vão ser 2 partes importantes que vocês vão precisar implementar. Tanto a questão aqui da parte de certificação e a criação desses objetos que contêm a informação do roteamento que você vai publicar, e a parte 4, que é a questão da validação. Tá? É importante que a gente defina essas 2 partes, porque são 2 coisas que vocês têm que trabalhar. E aí, dependendo de uma ou outra, vocês vão ver ali os benefícios que uma pode trazer, que a outra pode trazer, e que as 2 trazem em conjunto. Tá?
Então, primeira parte ali, a gente fala um pouco da motivação, né? O que traz todo mundo aqui para discutir esse RPKI. São o quê? Problemas de segurança e roteamento. Então, cada vez mais, nos dias de hoje, nos dias atuais, a gente vê o quê? Problemas de segurança no roteamento. E aí, cada vez mais na mídia tem aparecido o quê? Alguns incidentes de segurança que têm ali prejudicado a internet como um todo. Então, aí vocês veem aí coisas como da Amazon, tá? Coisas do Google, tá? Que tem acontecido e que tem ali desviado o tráfego para o caminho certo. E aí a gente tem o quê? Um problema na questão de roteamento. Então, está cada vez mais comum. E isso é o que traz vocês aqui, porque muitos de vocês devem estar sofrendo com esses problemas na questão de segurança aí de roteamento. Então, seja ali com um roubo de prefixo ou um desvio do seu tráfego que deveria ir para uma determinada origem e está indo para outra origem. Tá? Então, cada vez mais a gente vê esses problemas na internet, tanto é que a gente não tem ali nenhum dia sem incidente de segurança na internet. Então, todo dia a gente vê ali algum probleminha acontecendo. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque a internet ela funciona na base da cooperação entre sistemas autônomos. Então, a gente tem ali mais ali de 60 mil, quase ali umas 70 mil sistemas autônomos, instituições que estão trabalhando na internet e que possuem o quê? Um recurso alocado. Um recurso ali de prefixo IPv4, prefixo IPv6 e um recurso ali de ASN. Então, a gente pode até dizer que a internet ela é o quê? Uma rede de redes, que cada uma se comunica com outra. Então, a gente tem ali uma grande rede de confiança, que você fica ali trabalhando com divulgação de rotas através do BGP, só que o BGP não tem validação por default. Então, ele acredita no que você está falando. Então, se você fala assim, eu sou o dono desse recurso, a pessoa que está recebendo, ela acredita. O BGP, por si só, ele fala assim, ok, se você é dono e você está me informando, eu já estou aceitando. Então, a internet ela surgiu assim e ela cresceu dessa forma. Tá? E aí foi o quê? Acontecendo cada vez mais atitudes maliciosas, erros de configuração, e foi gerando aí cada vez mais e mais problemas na internet. Problemas que a gente viu aí nos slides anteriores. Mas por que acontecem esses problemas, né? A gente fala ali de você divulgar informação que não lhe pertence, né? No caso ali, sequestro de prefixos, informações não autorizadas. Tem ali 3 grandes motivos, né? A gente fala ali um erro de configuração, a pessoa foi lá e digitou errado no BGP, afinal o BGP ele está confiando, você digitou, mandou ele divulgar aquele recurso, ele vai lá, divulga o recurso, quem recebeu o recurso já está aceitando. Então, um erro de configuração, um erro que a pessoa foi lá, achou que estava digitando certo e na verdade, ele estava errando. O outro, a gente fala lá do fat finger, né, que é ali o dedo gordo. Né? Então, você foi lá digitar o 1 e, na verdade, clicou no 2. Né? Então, a gente fala assim que isso pode ser um problema, porque, afinal, o seu recurso começava ali com o número 1 e, no final, você digitou o 2 e acabou roubando o recurso de outra pessoa. E só para a gente falar ali na questão da nossa gerência de TI, até como a informação diz, né, cada vez mais a gente vai o quê? Aumentando de tamanho, né? A gente vai ganhando mais responsabilidade, o especialista ali, ó, o último caso assim, já está bem cheinho. Então ele já está com o dedo bem gordinho ali para clicar e acabar roubando a rota dos outros. Ele não... Vocês sabem disso, né? Tem muito consultor ali que apareceu lá no GTR fazendo pergunta, escrito até Jumbo Frame no IX. Pode ver que são todos ali bem grandinhos, né? Aí acontece, digitou 1, digitou 2 errado, né? Acabou roubando o prefixo. Mas também acontece ali de forma proposital. Tá? Às vezes ali, se vocês forem dar uma olhada naquelas notícias, existe aí de você roubar prefixo para tentar ali ganhar alguma coisa com criptomoedas, ou até ali para ganhar informações do cliente que está querendo acessar determinado site. Tá? Então, tem um caso famoso, né, que a gente sempre gosta de citar no nosso curso, que é a questão da Paquistão Telecom. A gente não vai mostrar os vídeos aqui, tá, até porque está tendo a transmissão lá no YouTube, e isso daí pode dar algum problema aí durante a nossa transmissão devido aos direitos autorais. Tá? Então, a gente não vai mostrar nenhum dos vídeos, mas estamos deixando a referência. Então, esse caso da Paquistão Telecom, né, é um caso assim, muito bem divulgado, aconteceu ali em 2008, o que foi o seguinte, naquele momento... Alguém subiu um vídeo
falando mal ali de alguma determinada religião que acontece lá no Paquistão. O pessoal lá do Paquistão não gostou daquele vídeo que subiram no YouTube e pediu ali para retirar. O YouTube ele falou que não tinha nenhuma política que podia retirar aquilo, e eles decidiram o quê? Divulgar um anúncio mais específico da rota do Google, da rota do YouTube. Para o quê? Para roubar o tráfego do YouTube. Mas eles queriam fazer isso o quê? Dentro lá do Paquistão. Eles queriam roubar o tráfego para que todo mundo lá do Paquistão não acessasse mais o YouTube, mas sim acessasse ali uma determinada outra página, falando bem ali da religião, explicando todos os motivos ali que eles tinham feito ali o problema lá do roubo do prefixo do YouTube. Só que eles propagaram aquela informação para o resto da internet e, em determinado momento, toda a internet começou ali a ser redirecionada para o Paquistão. Tá? Então, aí tem um caso de análise, vocês podem ver que o Paquistão Telecom ele propagou a rota internamente, mas ele também propagou para fora, ninguém tinha nenhum filtro, aquilo ali era um roubo de prefixo, e aquele prefixo começou a ser propagado para o resto da internet, e o pessoal começou ali a ir para o Paquistão, ao invés de ir para o YouTube. Tá? Então, esse é um caso bem comum. Mas por que isso acontece? Vamos entender ali, através de um desenho ali. Vamos olhar ali um cenário inicial. A gente tem aqui o nosso sistema autônomo 65536, né? E o 65538. O 65538 ele é o dono do recurso lá do IPv6 da 2001 DB8/32. E ele vai criar ali um anúncio sobre aquele recurso e vai propagar aquele anúncio. Quando chegar lá no 65536, ele vai virar uma rota. Então eu falo assim, ó, para chegar em alguma máquina lá do 2001 DB8, que está lá dentro do 65538, eu tenho que seguir esse caminho aqui. Eu tenho que passar pelo sistema autônomo 65537 e depois chegar no 38. Isso, assim, é o normal. E aí o tráfego acontece de acordo com a rota. Então, eu vou ali enviar um pacote para o 2001 DB8 2.2.1. O seu pacote vai seguindo aquele caminho ali do ASPF. Até aí não tem problema. Vamos entender o que pode acontecer para causar uma interferência aí no fluxo dos nossos pacotes na internet. Vamos imaginar que apareça um outro sistema autônomo, o 65540, e ele fala que ele é dono de parte dos recursos que foi alocado para o 37. Então ele foi lá, ele recebeu lá o 37, 1/32, no caso aqui do registro BR, e o 65540 falou assim, ó, eu tenho 1/48 dentro desse prefixo do 32. Só que ele não tem. Ele é um falso dono. Só que pode ser ali por um erro de digitação ou uma atitude maliciosa, ele quer dizer no BGP que ele tem aquela informação. Você, lá no AS65536, vai receber essas duas informações. Uma vindo, né, desse daqui, que é o 37, que aqui ficou a origem está errada aqui no slide, e outro vindo do 40. Tá? Então, você recebeu ali a rota do 32 e do 48. Qual que você prefere? Bom, o BGP, tendo essas duas informações, né, ele vai falar assim, bom, na questão ali dos atributos, aparece igual. Mas o roteador, ele sempre prefere a rota mais específica, aquela que tem mais informações para ele. Qual que tem mais informações? Esse /48. Por quê? Porque ele tem 48 bits de informação. Então, são 48 bits validados que falam que faz parte ali do prefixo, enquanto esse só tem 32. Então, eu vou preferir esse do 48. O que vai acontecer com o seu tráfego? Ao invés dele ir para o verdadeiro dono, ele acaba indo para o falso dono. Tá? Então, a gente chama isso daí de um roubo de prefixos. Né? Então, esse é um dos primeiros problemas que a gente está comentando. Vamos falar ali de outro problema que também pode acontecer. A gente tem ali um falso dono anunciando exatamente o mesmo bloco que eu. Ou seja, ali o /32. Tá? Só que ele está o quê? Um pouco mais distante do que o verdadeiro dono. Tá vendo? Ele está um salto a mais, o nosso verdadeiro dono. E isso vai aparecer na nossa cadeia de ASPF. Na hora que chegar essas duas rotas, que são ali idênticas, o seu BGP vai tomar uma decisão.
ele vai falar assim, poxa, esse daqui é um caminho mais longo, esse daqui é um caminho mais curto. Qual que eu vou preferir? Vou preferir o caminho mais curto. Tá? Então, aí, o roubo de prefixo pode acontecer tanto ali com uma coisa mais específica, como também com um caminho mais curto. Então, por isso que a gente tem ali muitos problemas, e o BGP trata isso daí como informações. Eu estou recebendo essas informações. Não estou validando se ele realmente é dono daquele recurso. E é aí que mora o problema. Tá? Então, a gente tem esses dois problemas. Como que a gente pode resolver esses problemas? Tá? Bom, desses problemas aí de roteamento, a gente tem uma iniciativa global chamada MANERS, o Mutually Agreed Norms for Routing Security, tá? Que tem ali o apoio da Internet Society e que consiste em 4 coisas básicas: filtros, anti-spoofing, coordenação e validação global. São coisas que a gente bate aí muito durante o nosso treinamento. Na segunda-feira, teve um treinamento também focado em MANERS, né, com o Marcelo Gondim, que está aqui, o Wesley, né, que foi ali muito interessante, que passa em cima desses 4 conceitos básicos. E dentro desses conceitos básicos está o quê? O RPKI. Então, durante todo esse tempo, você acabava ali fazendo validações no IRR, né, através aí do RADB, alguma outra ferramenta, para poder fazer ali uma boa validação, que está ali dentro dos tópicos dos MANERS. Agora você vai ter ali a opção de trabalhar com o RPKI, agora que o NIC criou esse projeto. Tá? Mas, antes da gente começar, eu queria entrar nesse site do MANERS. Tá? A gente vai entrar só para falar um pouquinho, só para reforçar essa ideia, porque essa é uma iniciativa que a gente espera que os sistemas autônomos brasileiros comecem a participar. Tá? E agora dá para participar por completo. Por quê? Porque a gente está dando a última parte que estava faltando, que é a questão do RPKI. Aí basta o quê? Vocês começarem a trabalhar com essa questão de segurança e roteamento. E se todo mundo fizer isso, vai melhorar para todo mundo. Tá? Então, é importante a gente pensar em participar, em assinar o projeto. Tá? Então, a gente vai entrar ali no site do MANERS. Tá? Eu quero mostrar que já tem bastante brasileiro já que está trabalhando com o MANERS, já está assinando o projeto, e que essa segurança de roteamento, pessoal, só vai funcionar mesmo se todo mundo cooperar. Se todo mundo não cooperar, a gente vai continuar com esses problemas. Mas é aquilo lá, na internet funciona dessa forma, todo mundo tem que trabalhar em cooperação. Por exemplo, IPv4. Todo mundo tem que trabalhar com o IPv4 para receber ali as rotas. Se um não trabalha com o IPv4, não vai receber. Ele acaba ficando fora desse mundo do IPv4. Questão do IPv6, a mesma coisa. Todo mundo tem que trabalhar com o IPv6 para ficar dentro do mundo do IPv6. Questão ali de segurança, todo mundo tem que trabalhar em conjunto. Tá? Se não trabalhar em conjunto, não vai ter segurança. Tá? Então, essa iniciativa global é o quê? É uma meio de a gente divulgar as melhores práticas de segurança que todos devem fazer para que a gente tem uma internet segura para todo mundo. Então, entrando ali no site do MANERS, vocês podem ver ali, tem recomendação para Network Operators, tem para IXPs, mas quero ver lá do Network Operators, só para a gente mostrar um pouquinho. Então, ó, você tem guias, tá? Participantes, vamos entrar lá nos participantes, que é legal da gente já afirmar. Isso daqui, pelo menos, não é um hall of shame, né? Não é um hall da vergonha, mas sim um hall do orgulho, né? Então, aqui a gente já pode ver os que já assinaram aqui do Brasil. Então, se você clicar lá no Areas Served, lá, para ele ordenar tudo e mandar mostrar todas. No Show 10 Entries, manda mostrar Show All. Tá? Aí, na hora que ele ordenar, vocês vão ver ali que vão ter vários ali, .br. Ele demora um pouquinho ali para carregar. Mas o interessante é que a gente já tenha instituições. Tá? E aí a gente quer mostrar para vocês. Então, ele não está ordenado ali, ó, os .br. Vocês podem ver aí que já tem várias instituições aí, BR, que já assinaram o projeto. E uma da coisa que é legal, às vezes, a gente comentar, já que está ali no stream e tem pessoas aqui do governo falar, é legal de vocês do governo serem ali um incentivador, um guia nisso daí, um líder. Porque se você coloca ali numa licitação, num pedido de contratação de link, que tenha que assinar o MANERS, você já está o quê? Fazendo com que os provedores comecem a colocar, e isso já gera ali uma movimentação. Mas isso não é só para governo, tá? Você mesmo, como um provedor, quando for contratar ali um link de trânsito, já peça também para que o seu upstream
tem essas questões de segurança, já tem ali assinado. Tá? Então é importante, a gente está dando a última peça do quebra-cabeça, que é o RPKI, para a questão do Manners. Agora a gente espera o quê? Que essa lista aqui do Brasil cresça e que cada vez mais a gente faça o nosso papel e o resto do mundo faça o papel dele e a gente tenha uma internet melhor para todo mundo. Tá? Então aí vocês podem ver que já tem bastante brasileiro, já estão aí mostrando o do NIC, obviamente a gente também tem que assinar, né, o 22548. Então vocês podem ver que a gente também faz o nosso dever de casa. Pode subir um pouquinho? Vamos ver lá na parte lá de Network Operators, eu quero mostrar como que você participa. Tá? Dá um join. Então é legal da gente mostrar aqui que são aqueles 4 tópicos básicos, né? O filter, anti-spoof, coordenação e validação, que inclui ali o RPKI. E vocês vão ver que é um formuláriozinho. Pode descer um pouquinho para mim? Isso. É um formuláriozinho que você tem que preencher. Tá? Então, comece a aplicar as boas práticas e aí depois preencha esse formulário para participar ali do Manners, falando que você realmente faz tudo de maneira correta. E aí, se todo mundo fizer essa exigência ali, tanto para os seus clientes, quanto ali para os provedores de trânsito, e seja governo ali sempre exigindo que todo mundo coloque ali na licitação, que tem ali o selinho do Manners, que participe na questão ali de segurança de roteamento, isso vai melhorar como um todo. Como também do IPv6, né? Não posso esquecer de falar do IPv6 aí, porque a gente está num projeto aí de tentar expandir mais e mais o IPv6, tá? Então, basta assinar. Uma coisa que eu gosto muito de falar dessa página, tá? É que está escrito aqui, ó, esse formulário pode ser preenchido em inglês ou na sua língua nativa. Só que está escrito em inglês. Então, se você não sabe inglês, você não ia saber que você pode escrever em português. Tá? Então, é bom a gente divulgar isso. O que eu quero dizer? Você não sabe nada de inglês, não tem problema. Pega o Google Translator, joga essa página inteira e preenche. Tá? Eles vão aceitar e depois eles vão entrar em contato com vocês se tiver alguma coisa conflituosa, alguma coisa que eles não estiverem entendendo. Mas não é desculpa para não participar. Tá bom? Bom, vamos voltar lá para os slides. Tá? Então, o RPKI é a última parte que faltava aí nesse nosso quebra-cabeça do Manners. E agora a gente tem esse tutorial e a gente vai explicar um pouquinho como funciona o RPKI ali de modo geral. Tá? O que é o RPKI? Ele é uma estrutura desenvolvida para validar recursos de numeração. No caso aqui a gente vai falar de ASNs e prefixos IPs. Então, o registro BR ele vai alocar para você, aqui no Brasil, um determinado ASN, um determinado IP, e você vai entrar lá no RPKI, na estrutura toda que a gente vai explicar, e vai falar assim, eu sou dono desse ASN, eu sou dono desse bloco IP que eu vou anunciar, e posso também deixar outros anunciarem esse bloco IP por mim. Tá? A ideia é que, assim, a gente, quando vê a rota, a gente valide a origem. Fala assim, realmente, esse cara que está originando a rota, ele tem o direito de mandar aquela rota? E aí você vai dizer sim ou não, com o RPKI. Então, a gente vai fazer ali uma validação, tá, da origem. Isso é importante a gente dizer, porque a gente não é uma validação do caminho completo por onde o anúncio passa. É uma validação somente ali da origem, de quem está fazendo o primeiro anúncio. Tá? E isso a gente vai o quê? Prevenir algum dos problemas do BGP hijacking, alguns problemas de segurança ali de roteamento. Só que, para isso funcionar, a gente precisa da colaboração de todos. Todos os sistemas autônomos precisam contribuir. Por quê? Porque a gente precisa ali de todas essas informações publicadas no RPKI para que o pessoal comece a validar. E aí, validando, ele vai dizer se essa rota é certa ou se essa rota é errada. E aí ele pode descartar as erradas. E aí vai melhorar para todo mundo, porque a gente evita os erros de configuração. Né? Então, ó, dando ali o nosso exemplo de como que o RPKI funciona. Então, você tem ali o 65538, que é o dono do recurso lá do 2000 DB8/32, e temos ali o falso dono, divulgando o 2000 DB8/48, que está dentro do 32. E você recebe essas duas informações. E aí você se pergunta, mas quem que é o verdadeiro dono? Bom, a gente viu lá naquele cenário inicial
que vai acontecer? Você deveria preferir a rota o quê? Mais específica. Né? Só que a mais específica é do falso dono. Com o RPKI, a gente vai o quê? Validar a origem de quem fez ali aquele anúncio. E aí você vai dizer, opa, quem realmente é o verdadeiro dono daquele recurso é o 65538. Então, essa rota aqui, ela é válida e eu vou colocar ela na minha tabela de roteamento. Essa rota aqui é de uma pessoa que não é detentora do recurso e que não teve a permissão de divulgar aquele recurso. Tá? Então, essa rota aqui vai ser inválida. E a rota inválida eu não vou aceitar, não vou colocar na minha tabela de roteamento. E isso vai fazer com que o meu tráfego vá para o caminho certo. Então, o RPKI, na sua essência, ele vai fazer essa validação da origem, tá? De quem está enviando aquela rota. Isso, tá, é importante a gente frisar, é um começo de um estudo do IETF. Por quê? A gente vai conseguir evitar os erros de erro de configuração e o de dedo gordo. Tá? Mas se uma pessoa quiser ser maliciosa, ela ainda consegue ser. Tá? Por quê? Porque você pode espufar a origem. Tá? Eu posso falar assim, ó, essa rota passou por mim, quando ela, na verdade, não passou. E eu falo assim, essa rota passou por mim e veio do verdadeiro dono. Quando, na verdade, não foi feito o anúncio por ele através de você. Então, a atitude maliciosa, ela ainda é permitida. Então, aqui a gente vai diminuir o quê? Algum dos problemas do roteamento. Tá? Isso é importante a gente frisar. O RPKI ele está em evolução. Lá no IETF, o pessoal já está tentando fazer o quê? Uma expansão do RPKI para ele fazer a validação do caminho completo. Aí a gente não vai ter mais esse problema. Tá? Mas, por enquanto, ainda está em definição. Mas aí já faço o convite para vocês, aí, quem quiser acompanhar lá o IETF, vai conseguir opinar sobre essa regra do que eles estão ali tentando fazer a validação do caminho, dizer se é boa, se é ruim, ou então ajudar ali com algum desenvolvimento. Tá? Então, essa é a nossa primeira parte. Mas, quando a gente vê essa primeira parte aí dos erros aí do dedo gordo, erro de configuração, porque o cara pensou em coisa errada, quando o pessoal fez um levantamento, a maioria dos problemas de roteamento geralmente acontecem por essas duas causas. Tá? As atitudes maliciosas não é ali a grande parte dos problemas que a gente tem ali no roteamento. Tá? Por enquanto, a gente tem o quê? Muito problema de erro de configuração, da pessoa ter digitado errado. Então, a gente já vai diminuir todo esse bloco, tá, de problemas. Depois, o pessoal vai desenvolvendo mais coisas e a gente vai conseguir validar toda a cadeia de caminhos de sistemas autônomos que a rota tem que passar, e aí vai melhorar para todo mundo. Então, eu acho que uma pergunta ali no fundo. Bom dia, Cristian Lira, ponto de presença da RNP no Paraná. Seria bem interessante acrescentar aí na motivação o do porquê que a gente precisa do RPKI para validar a origem, se eu tenho, digamos, uma fonte onde está a verdade, que seriam os registros. Por que eu preciso do RPKI e não olhar no RUIS, por exemplo, do LACNIC ou do NIC-BR? Tá. Bom, quando a gente fala lá do Manners, a gente fala nessa questão de você criar seus próprios filtros. Tá? Então, isso está incluído lá na questão de você poder criar os filtros e você fazer a validação olhando o RUIS. Tem também a questão do IRR, que você pode também olhar uma informação que, às vezes, ali está um pouco desatualizada, mas é uma informação de confiança. Tá? Existem outras maneiras, mas isso tudo aí ajuda a gente a quebrar esse problema aí de segurança de roteamento, essa questão do roubo de prefixos. Tá? As coisas, às vezes, elas acabam sendo redundantes. Tá? Mas, se você aplicar, às vezes, uma, já funciona. Mas, às vezes, é melhor aplicar mais coisas até para a gente ter ali uma garantia de que não vai ter esse problema. E o RPKI é aquilo lá. Ele vai ser uma validação um pouco mais completa, porque ele está em processo de criação da validação do caminho todo. Então, não vai ser só de quem está fazendo ali o anúncio. Tá? Então, a gente vai ter ali de toda a cadeia, de todos os caminhos que vão estar circulando na internet. Então, ele vai dar uma segurança muito melhor. Só que ainda está em processo de desenvolvimento. Então, o pessoal tem apostado bastante na RPKI.
Tá? Outro ponto é que com o RPKI, você, dono, detentor lá do bloco, você pode deixar uma outra pessoa anunciar aquele seu prefixo, aquele seu bloco. Então, essa informação não está presente no RUIS, né? No RUIS tem só a informação do esse ASN tem esse bloco. Então, com o RPKI, você também pode fazer essa delegação aí também dos blocos. Então, tem mais essa informação para acrescentar aí na parte da segurança, né? Isso. Então, essa questão de designação do bloco, tá? Você designa ele parte do seu bloco e aí depois você vai poder ali também colocar outros sistemas autônomos para poder divulgar para você. O pessoal usa bastante isso daí para a questão de ataque de negação de serviço. Então, tem instituições aí que faz um tipo de filtro, tá, para você nessa questão de negação de serviço. Você deixa ele divulgar a sua rota e depois ali todo o tráfego começa a passar por ele. Ele limpa o tráfego que está vindo ali do ataque e filtra e manda só o tráfego certo para você. Então, assim, existe essa possibilidade também na questão de negação de serviço de você poder deixar outra instituição divulgar o prefixo para você, que é o que a Irina comentou. Tá bom? Bom, temos ali 2 vídeos, tá, que a gente deixa aí de recomendação. São vídeos curtos ali de, no máximo, 5 minutos, explicando um pouquinho aí sobre o RPKI e por que é importante implantar o RPKI. Tá? A gente não vai mostrar, tá? Mas fica aí para quem quiser depois assistir. Pode comentar. Bom, então se eu entendi direito pela fala da... Desculpa. Irina. Pela sua, então agora eu vou poder alugar os meus IPs, porque aí eu anuncio eles, eu cadastro eles no RPKI para quem eu estou alugando e beleza, vai funcionar. Sim, de certa forma, sim. Você pode alugar IPs, mesmo fazendo ali uma designação. Ali, você designa ali parte do seu bloco lá do /24, seria um certo tipo de aluguel. Tá? Desculpa, eu não queria dar ideia maliciosa para ninguém, tá? Não tem problema. O pessoal pode comprar IPs ali, alugar. São $10 o IP, aí $20 para comprar o IPv4. Eu ficaria com o IPv6 de graça. Tá? Mas fica aí cada um com a opinião. Só uma... Aí, falando com você, o maior ganho é você não ter erro na configuração, né? Então, se você errar o bloco ali do RPKI, beleza. Se você errar o bloco no anúncio, não vai ter problema, porque não vai ser aceito pelo seu upstream, não vai propagar uma rota errada. Esse é o maior ganho do RPKI. Com relação ao aluguel de bloco, que você falou, isso já é uma prática feita hoje com ou sem RPKI. Exato, é isso. E pior do que ser isso, hoje é considerado, mesmo que você alugue, na nossa região isso ainda não é permitido, mas isso já é feito hoje de forma de hijack. Então, aquilo lá, nós só vamos ter ganho, não existe perda. Você poderia expulsar o AS de origem, aquilo que eu estava falando. Dá para fazer. Tá? Isso daí para a internet vai acabar sendo transparente. Você é o do meio do caminho ali, o tráfego acaba indo para você e você já está recebendo ali como se fosse dono daqueles EPs, o tráfego. Tá? Então, existem várias traquinagens, a gente sabe disso, o pessoal de registro está careca de saber. Não vou falar nada do que o Patara está ali, né? Mas a gente sabe. Tá? Mas aquilo lá... tem gente que defende essa questão aí do mercado PV4, é contra o mercado PV4, mas, bom, o preço está subindo. Tá? E aí vai cada um querer ou não trabalhar com o IPv6 ou quiser ficar aí sempre se matando com o IPv4. E no final aí de novembro, a gente acabaram os endereços de IPv4 lá na Europa, o RIPE anunciou, tá? Lá em meados de novembro, e aí está faltando poucas regiões a acabar a questão do IPv4. Isso daí vai aumentando cada vez o quê? O preço. Se vale a pena ou não vale a pena, aí cada um vai tomar a sua decisão. Mas isso daqui não é um tutorial de IPv6, não é um tutorial de mercado de IPv4. A gente tem que voltar para a RPKI. Pode fazer o último comentário. Não, eu não estou cuidando das redes sociais aqui, mas eu tenho uma pergunta do Fernando Frediani, que está fazendo online. Fala que ele deveria vir aqui. O Frediani falou assim que pediu para informar que o aluguel de endereço IP não é permitido pelas regras atuais do LACNIC, apenas a transferência permanente. Mas o Patara está aí e ele já sabe disso. É que assim, tem o que a regra faz e o que o pessoal faz, né?
dá para mentir tudo e a gente sabe que isso acontece, mas realmente não é permitido. Né? O que é permitido é transferência, também não é permitido a compra e venda, é isso, Patara? A transferência é permitida, mas a compra e venda não. Te deixei em maus lençóis, né? Exatamente. Não se... Você consegue falar isso no microfone? Já está indo. Não. Então fala para o Frediani vir para cá, se ele quer saber a resposta mesmo. Tá? Mas é isso. O que ele quis dizer é que o recurso não é um bem próprio. Tá? A gente está fazendo ali uma alocação para você. Você tem o direito de uso dele. Então não é uma coisa que você pode vender, alocar. Você tem o direito de uso. Se você não segue as regras que tem lá no LACNIC, você corre o risco de perder aquela alocação feita para você. Tá? Mas a gente sabe que essas coisas acabam acontecendo, como também a gente sabe que tem muita gente que faz coisas erradas com relação a imposto aqui no Brasil, né? Como um monte de outras regras que acontecem, mas isso não vem ao caso. Tá? A gente só está citando que pode ou não acontecer, tá? Mas sim, a gente tem as regras do LACNIC. Tá? Bom, voltando para o RPKI, uma das coisas que é importante de a gente citar é a questão aí da comunidade. A colaboração ela é essencial. Então, o pessoal precisa adotar o RPKI. Se a gente começar todo mundo a publicar as informações que a gente vai comentar dos ROAS, né, que são as informações ali dos ASNs e quem pode anunciar determinado prefixo, tá? Quanto maior a base de dados, maior a informação a gente vai ter para poder fazer o quê? Uma validação das rotas e dropar aquelas que são inválidas. Tá? Então, isso que é importante. Todo mundo precisa aderir. E quanto mais gente aderir, maior vai ser a nossa base, melhor vai ser a nossa confiança em cima da informação do RPKI. E aí a gente já mostra que o pessoal aí, ó, ao redor do mundo já tem trabalhado isso há muito tempo, né? Inclusive aqui na América Latina. Agora, o Brasil vai fazer parte dessa história do RPKI. E aí a gente espera que não fique mais cinzinha o Brasil, e sim fique mais verdinho, né? Com a cor da nossa bandeira. Então, sobre a questão ali das validação das rotas, tá? Sobre a quantidade de rotas que já está sendo publicada e dos blocos que já foram anunciados, tá? A gente pode ver que a grande maioria ainda não foi anunciada no RPKI, por isso que ele está ainda em Not Found, tá? Isso aí fazendo análise para o IPv4, mas já temos ali uma boa parte de rotas válidas. Então, não é a gente está começando a RPKI agora, então não tem muita coisa, todo mundo precisa aderir de pouquinho em pouquinho. Não, já tem muita coisa dentro da RPKI, vindo do resto do mundo. Já tem muita coisa que você já pode validar, que você já pode trabalhar. Tá? Então, a gente não está começando assim, sendo pioneiro nesse trajeto da RPKI. A gente já está começando quando as coisas já estão estáveis. O pessoal já está participando e já está trabalhando em conjunto. Então, é importante a gente ver nesse gráfico que já tem muita informação relevante dentro do RPKI. Já dá para a gente trabalhar ali uma boa validação. Tá? E agora com o Brasil participando disso, a gente espera, né, que cada vez mais tenham mais rotas validadas. Tá? Então, vamos trabalhar com o RPKI. É importante todo mundo trabalhar em conjunto. Agora a gente entra ali numa parte ali de conceitos fundamentais, tá? Conceitos básicos, só para a gente poder explicar o RPKI. Porque se a gente não fizer esse nivelamento, vocês vão ali olhar o RPKI e vai achar um monstro ali de 7 cabeças. E aí vai achar que não deve implementar aquilo. Tá? Mas não é. Não é um monstro de 7 cabeças. Ele tem ali a sua complexidade. Para o quê? Para garantir a segurança. Então, vocês vão ver ali a questão das chaves, a certificação, assinando o documento, assinando o recurso. Tá? Tudo para garantir que aquele recurso realmente foi originado pela pessoa certa, pela instituição certa. Então, ele tem ali o seu nível de complexidade. Não é tão simples assim de entender. Então, por isso que a gente precisa aí fazer uma parte de conceitos fundamentais. E nessa parte de conceitos fundamentais, até para a gente ter ali uma noção, a gente vai começar com o BGP. Uma introdução leve ali ao BGP, até porque, afinal, a gente está falando de segurança do roteamento do BGP. Então, só para avisar para vocês aí um pouquinho de BGP, ele foi definido ali na RFC 4271,
Tá? Ele é um protocolo de roteamento usado para trocar informações de caminhos entre sistemas autônomos, entre as diferentes redes, entre aquelas 70 mil redes que a gente comentou que compõem a internet. Então, todo mundo ali divulgando informações de caminhos pelo BGP, de sistemas autônomos distintos. Então, aí você pega uma representação simbólica lá da internet, vocês vão ver ali que nem todo mundo está conectado com todo mundo, mas está todo mundo conversando no BGP com algum outro sistema autônomo. E aí, através do BGP, ele vai poder anunciar o seu caminho. Tá? Então, o BGP ele é um protocolo do tipo Path Vector, tá? Ele vai trabalhar com updates incrementais, tá? E tem várias opções diferentes para a implementação de políticas de tráfego. Então, vocês vão ver depois ali que a gente pode trabalhar com vários atributos para dizer se uma rota é melhor ou pior do que a outra, para a gente poder tomar uma tomada de decisão na escolha do melhor caminho. Tá? E ele é usado lá no backbone da internet, como a gente mostrou ali no slide anterior. Né? Opa, deixa eu voltar ali para mostrar. Então, assim, todo mundo tem que conversar o BGP. Então, ele é o protocolo de roteamento externo. Todo mundo precisa utilizar ele para divulgar informações de caminho. Tá? Então, ali, o BGP ele aprende os diversos caminhos por duas maneiras. Uma pelo IBGP, o Internal BGP, e pelo eBGP, pelo External BGP, ou seja, ali falar com alguém de fora. Tá? E aí ele vai ter várias possibilidades para escolher o melhor caminho, e aí ele vai montar a tabela BGP, que depois vai permitir a criação da RIB e depois a criação da FIB. Tá? Então, a RIB, a Route Information Base. Então, a gente vai pegando ali e vai depois jogando dentro da RIB. E aí a gente vai ter as nossas políticas para influenciar o nosso tráfego. Tá? Então, ali mostrando um dos atributos que é importante, que a gente já tinha comentado naquele cenário inicial, que é a questão do ASPF, que é uma das maneiras de você influenciar aquele caminho. Então, a gente dando uma olhada ali, o ASPF nada mais é do que um caminho de sistemas autônomos que aquele anúncio passou, né? Que aquela rota que você vai criar deve passar. Então, ali, ó, quem gerou está pertinho lá daquele I, é o 65538. Tá? Então, ele divulgou para o 65540, que divulgou para o 65539, que chegou em você, que é o 65536. Logo, alguém querendo conversar dentro do seu sistema autônomo, que pertence ao 36, com alguém do 38, devido à rota estar indicando esse caminho, o seu pacote vai seguir essas setinhas vermelhas para chegar lá no destino. Então, o BGP, na questão aí do Path Vector, ele vai deixar um caminho de AS que o pacote deve ser passar para chegar até o destino. Tá? Então, ali, ó, após a configuração, confia-se que todas as rotas anunciadas ali estão corretas. Então, lembra, o BGP ele não tem uma validação intrínseca nele, por isso que a gente está trabalhando no RPKI. E aí, você vai ver que aquele anúncio vai poder influenciar no seu caminho devido a prefixo mais específico, o menor caminho de ASPF, que a gente comentou, e devido a outras políticas internas que você vai poder setar, como Local Preference e outras coisas mais. Tá? Então, são coisas importantes, a gente tem que saber, porque quando acontece ali um roubo de prefixo, um roubo de informação, essas coisas vão influenciar naquele caminho e aí vão acabar dizendo quem é realmente o dono ou quem não é o dono e para onde o nosso tráfego está indo. Tá? Então, ali, sobre o ASPF, tá, que é um dos atributos, ele é bem conhecido e mandatório e indica o caminho para se chegar a um destino. Então, inclui ali todos os sistemas autônomos ali no meio do caminho. E uma das coisas que é importante falar é do AS de origem, né, que é ali que a gente vai trabalhar a nossa validação. O ASPF ele também é utilizado para detectar loops. Por quê? Lembra lá no nosso desenho. Se por acaso aquela rota chega de novo no 65538, ó, seguindo ali um caminho do 37, na hora que você recebe um anúncio, você olha ali. Opa, o meu sistema autônomo está no meio do caminho? Se ele estiver lá no meio do caminho, ele fala assim, opa, na verdade, eu estou voltando. Está fechando um caminho de loop. Então, eu já descarto. Então, é uma das formas ali de proteção do BGP
para evitar loops. Então, quando você vê ali o seu SPF e ele volta a aparecer lá para frente, o seu próprio roteador já descarta. Então, ele vai detectar esse loop e vai te prevenir nisso. E vai permitir você aplicar algumas políticas. Tá? Sobre conceitos de segurança. Quer falar? Então, a gente fala um pouquinho aí sobre conceito de segurança, de certificação digital. Vou deixar aí a Irina falar, que ela gosta muito dessa parte aí de segurança. Bem, então, bom dia a todos, né? Como o Eduardo comentou, né, a gente está dando aqui alguns conceitos que vão fundamentar a nossa explicação sobre o RPKI. Um desses conceitos, alguns conceitos importantes para a gente entender o RPKI, é relacionado à segurança da informação, né? Então, o primeiro slide aqui que eu trouxe sobre a criptografia. Então, a gente tem algoritmos de criptografia simétrica. O que isso quer dizer, né? É uma transformação, um algoritmo matemático que vai pegar um dado, juntar com uma informação secreta e vai criptografar essa informação. Então, por exemplo, a Alice quer mandar ali uma mensagem secreta para o Bob, de forma que só o Bob consiga ver o conteúdo dessa mensagem. Então, a Alice vai usar uma chave criptográfica, né, que é a informação secreta que ela tem. Ela vai usar essa chave, passar pelo algoritmo de cifração e aí retornar a mensagem cifrada. Essa mensagem vai ser transmitida e chegar lá para o Bob. O Bob vai decifrar a mensagem usando uma mesma chave. Então, ali também ele vai ter a chave criptográfica, a chave vermelha. Ele vai decifrar aquela mensagem que ele recebeu da Alice e conseguir ver o conteúdo. Então, os algoritmos de criptografia simétrica têm esse nome porque os dois lados têm a mesma informação secreta, a mesma chave criptográfica. Só que com esse tipo de criptografia, a gente só tem essa parte da confidencialidade, né? Então, foram desenvolvidos também algoritmos de criptografia assimétrica. Então, qual a diferença? Agora, nesse caso, a gente tem duas chaves criptográficas distintas, mas relacionadas. Então, a gente tem uma chave pública. Essa informação aí é conhecida por todo mundo na rede. Ela é pública por ser mesmo conhecida por todos. Então, coloquei ali, por exemplo, um cadeado. Todo mundo pode ver o cadeado. E tem, relacionado com essa chave pública, uma chave privada. Esse segredo aí vai ser apenas do dono daquela chave, então ninguém mais vai conhecer essa informação, então seria ali a chave daquele cadeado. Então, só aquela chave vai abrir aquele cadeado e só o dono daquela chave vai ter essa informação. E nesses algoritmos aqui de criptografia assimétrica, então uma ação que eu faço com uma das chaves é desfeita pela outra. Então, no anterior, a gente usava uma mesma chave para cifrar e decifrar. Agora, no caso, uma chave vai desfazer a ação da outra chave. Então, vou colocar aqui uma imagenzinha de exemplo, né, para ficar mais claro. Considerando o mesmo cenário, né, de confidencialidade, a Alice quer mandar de novo a mensagem secreta só para o Bob. E aí, usando um algoritmo, né, uma criptografia assimétrica, o que ela faria? Ela ia pegar a chave pública do Bob, né, o cadeadozinho amarelo, né, do Bob, ia usar no algoritmo para cifrar a mensagem e enviar. Como eu comentei, né, a ação feita por uma chave é desfeita pela outra. Então, se eu cifrei usando a chave pública do Bob, a gente só consegue decifrar usando a chave privada do Bob, que só o Bob tem. Então, aqui no caso, o Bob vai usar a chave privada dele para decifrar a mensagem e só ele vai ver o conteúdo, que é o que a gente queria, né, ter a confidencialidade. Só que com algoritmos de criptografia assimétrica, a gente tem mais alguns quesitos de segurança, né? A gente consegue ter a característica de assinatura digital. Como é que funciona isso, né? A Alice quer mandar um documento para o Bob
de forma que o Bob tenha certeza que aquele documento foi ela que gerou. Então, a Alice pode assinar esse documento. Assim como na vida real a gente pega, tem um contrato, você assina um contrato com a sua letra lá e isso garante que foi você, ela que assinou. Aqui na computação também tem isso, que é feito com a assinatura digital. Então, a Alice vai pegar a chave privada dela, né? Então agora é azul aqui, pelo vestidinho da Alice, a gente pega a chave privada dela, só ela tem, então só ela vai conseguir fazer essa ação. Ela vai colocar no algoritmo o documento e a chave privada dela para gerar aquele documento assinado. Aí ela envia isso para o Bob. E como o Bob tem certeza que aquele documento lá está assinado pela Alice, ele vai usar a chave pública dela para fazer essa verificação. Então, ele vai verificar ali usando a chave pública da Alice e vai ter certeza que aquele documento foi assinado por ela. Então, com isso, a gente consegue essa característica de ter a certeza, né, a autenticidade da origem do dado, da informação. Só que aí, né, tem um ponto. Ok, eu tenho certeza que aquela informação lá veio da Alice, né, veio do Bob, mas como é que as pessoas recebem, né, a chave pública? Que é isso que valida ali a assinatura. Então, por exemplo, a Alice aqui precisa da chave pública do Bob para validar que aquele documento foi assinado pelo Bob. Só que aí o vigarista aqui fala, não, essa daqui é a chave do Bob. Como a Alice sabe que é do Bob e que não é do Bob aquela chave, né? E nisso a gente entra na ideia da certificação dos certificados digitais. O que é um certificado digital? É um documento que vai relacionar a chave pública com o dono. E esse documento aí é garantido por uma autoridade certificadora, um Certificate Authority, uma CA. Então, essa CA vai falar, não, essa chave pública aqui é do Bob, aquela chave pública ali não é do Bob. Ela que vai garantir essa relação, essa certeza da origem, né, de quem é o dono daquela chave. Então, comentar aqui um pouquinho, né? Voltar aqui. Isso daí, essa ideia de ter uma autoridade certificadora, segue o modelo, né, chamado de infraestrutura de chave pública, ou do inglês, né, PKI, Public Key Infrastructure. Aí vocês olham aqui, PKI, a gente veio falando de RPKI, então não é à toa, tem sim uma relação. E o modelo de PKI é o que dá essa ideia de ter uma entidade que valida os certificados, as chaves públicas uns dos outros. Então, comentar aqui um pouquinho mais sobre, né, o modelo de PKI. Ele cria uma cadeia de certificação. O que seria, né, uma cadeia de certificação? Ele coloca as entidades em níveis, de forma que você tem as autoridades certificadoras raízes, né, o primeiro nível. Essas autoridades são amplamente conhecidas, todo mundo confia nelas, tem certeza, essa chave aqui é daquela autoridade, se aquela autoridade assinar um documento, eu consigo verificar e eu acredito na informação assinada por ela. Então, tem esse primeiro nível aí de autoridades certificadoras. Desse nível, pode ter um subnível, né? Então, a autoridade certificadora raiz delega, agora essa outra autoridade aqui também pode assinar documentos. Eu atesto que, se ele assinar, esse documento é verdadeiro. Então, cria esse segundo nível aqui, até chegar no último nível, que é esse nível não pode gerar outros certificados, não podem assinar certificados para terceiros. Mas tudo que eles assinarem falando que é deles, a cadeia aí atesta que, sim, é válido, essa informação está correta. Então, expandindo um pouquinho mais, né, essa minha explicação, no caso aqui, esse primeiro aqui seria o certificado da autoridade raiz, né? Então, tem o nome da autoridade, a chave pública, né? Que nem eu falei que o certificado tem o dono e a chave pública,
e esse certificado é assinado, né, por ele mesmo. Como eu disse, a entidade, a autoridade raiz, né, é amplamente conhecida e todo mundo confia. Então, todo mundo vai ter essa chave pública e todo mundo consegue verificar que ele mesmo assinou essa informação. E aí, para gerar o segundo nível, lá, a sub-CA, essa autoridade aqui vai assinar o certificado do próximo nível. Então, tem o dono dessa CA, a chave pública dele, o nome da entidade acima dele, que vai assinar o certificado dele. Então, como a gente tem essa chave pública conhecida, a gente consegue verificar essa assinatura e, com isso, valida todo esse certificado. E é assim que vai criando aquela cadeia de certificados, aquela árvorezinha. E aí, como é que funciona, né, o processo de certificação numa PKI? Que eu coloquei um exemplo, que também eu acredito que alguns até tenham passado por isso, usando, né, a certificação do Brasil. Mas, então, você gera o seu par de chaves, né, lá, a chave pública e a privada, você entra em contato com uma autoridade de registro pedindo para registrar lá, para gerarem o seu certificado digital. Você dá as suas informações de dados lá, talvez RG, CNPJ, você fala qual é a sua chave pública, você passa lá algumas informações. Essa entidade de registro valida todos esses dados e envia para a autoridade certificadora. A autoridade certificadora vai gerar lá o seu certificado, assinar com a chave privada deles, né? Eles vão assinar o seu certificado e vão publicar o seu certificado digital lá num diretório, te informar que o seu certificado é esse aqui, e é assim que funciona o processo. Eu coloquei aqui alguns exemplos lá de autoridade de registro, por exemplo, tem aqui no Brasil a OAB, ali a autoridade certificadora tem a CertSign. Aqui no desenho está separado, mas não necessariamente essas duas autoridades têm que ser diferentes, podem ser a mesma. Então, a autoridade certificadora pode ser também a autoridade de registro. Você pode ir direto falar com ela e pedir o seu certificado. Mas o processo funciona nesse esquema. E aí, mais alguns detalhezinhos sobre, né, PKI. Existe o padrão para a criação do certificado que é chamado de X509. Coloquei ali no cantinho uma ilustração mais ou menos do que tem, né, o que esse padrão define. Ele coloca os campos, as informações que vão ter dentro do certificado. Então, como eu falei, o certificado vai a chave pública, vai a identificação, o nome do dono, mas vai mais algumas coisas. Então, por exemplo, tempo de validade, aquele certificado tem um prazo. Quanto tempo ele dura, qual o algoritmo que foi utilizado, entre outras informações. Então, ele vai a uma série de informações que essas informações aí vão ser atestadas, né? Vai ganhar a assinatura da autoridade certificadora, garantindo que aquelas informações estão corretas. Aí, outra informação interessante, bastante importante dessa estrutura toda, é que existe uma lista de certificados revogados. Por quê, né? O que é isso? Como eu falei ali, o certificado tem um tempo de validade. Então, se eu pedi o certificado, ele atesta que aquela é a minha chave, mas isso dura, sei lá, 10 anos. Só que, depois de 3 anos, tive um problema, perdi minha chave privada, alguém roubou, não sei o que aconteceu. Se eu perder a chave privada, está comprometida toda a segurança, a assinatura e tudo, em cima aquele certificado estava garantindo. Então, eu tenho que anular aquele certificado de alguma forma. Eu não tenho mais a chave privada, aquele certificado lá precisa parar de valer, ele não pode mais ser utilizado, né, para verificar qualquer coisa, porque o Eduardo roubou minha chave privada e está assinando documentos digitais no meu nome.
Isso é ruim, então como é que eu impeço que isso aconteça? Você revoga aquele seu certificado colocando ele numa lista de certificados revogados. Você entra em contato com a autoridade certificadora que assinou o seu certificado e fala para ela: minha chave foi comprometida, por favor, revogue o meu certificado, tire aquela permissão que você tinha atestado. Aí eles vão criando essa lista aí, uma lista negra de certificados, lembrando que é porque o certificado ainda estava válido. Então ele vai para essa lista falando: aquele certificado estava válido, mas desconsidera essa informação, agora ele está revogado. Então, enquanto não expirar aquela validade, ele fica aí nessa listazinha negra. Então é importante saber disso, porque se você tiver algum problema, tiver algum comprometimento da sua chave privada, você tem que informar o quanto antes a autoridade certificadora que te deu o certificado e pedir para ela revogar essa informação. Que nem eu disse, o Eduardo pegou a minha chave privada e está assinando o documento no meu nome, mas quem vai ser culpado sou eu, porque aquele certificado atesta que aquela assinatura foi minha. Então, isso, acredito que o pessoal que talvez tenha aí certificado digital, por exemplo, da OAB, sabe como funciona. O pessoal guarda lá o pendrivezinho da chave privada, as 7 chaves, porque disseram que se aquilo vazar, o cara tem que correr e pedir para revogar o quanto antes. Você quer falar algo? Deixa eu completar. Vai começar? Não, passador. Não, vou começar depois. Pessoal, o que é que a gente queria mostrar aqui nessa parte de nivelamento de conhecimento é que a gente precisa focar no que é essas PKI, porque, na verdade, RPKI é só uma letra a mais, é o que a gente vai colocar a mais nessa infraestrutura de PKI, que nada mais é que são os recursos que a gente está falando aí de IPs e ASNs. Então, é importante a gente ter solidificado como que funciona toda essa estrutura aí que ela mostrou. Então, essa questão aí das chaves assimétricas, como que você criptografa. Então, você tem ali a sua chave pública, a sua chave privada. Pública, como já o próprio nome diz, você pode divulgar, todo mundo pode ver. A privada é só sua, então você não pode compartilhar ela. Então você deixa ali a sua chave pública e aí a pessoa pode utilizar a sua chave pública para criptografar um conteúdo que quem só pode descriptografar é você que tem a chave privada. Tá? Então é aqui que a gente ganhou a confidencialidade. Então, se alguém quiser mandar uma mensagem para mim, vai o quê? Vai pegar a minha chave pública, tá? Escreve a mensagem que quiser e criptografa com essa chave pública. Passa lá no processo, lá no algoritmo de criptografia. Passou nesse processo, qualquer um que estiver ali no meio e tentar entender alguma coisa não vai conseguir. Por quê? Porque ele não vai conseguir descriptografar. Quem vai poder descriptografar? Somente quem tem a chave privada. Tá? Então, aqui no caso, você eu. Tá? Então, é importante a gente ter esse conceito de público e privado. Por quê? Porque na hora também da assinatura, que a gente vai ali assinar os documentos, assinar os recursos, ele também é importante. Tá? Por quê? Porque com a minha chave privada, eu também vou conseguir criptografar. Então, eu pego qualquer conteúdo e criptografo. E qualquer um que tiver a minha chave pública vai conseguir descriptografar. Qual que é a vantagem disso? Poxa, se todo mundo pode ver, não estou ganhando confidencialidade. Mas eu estou ganhando o quê? A integridade. Por quê? Porque quem pode gerar aquela informação? Somente eu. Somente eu que tenho a chave privada. Então, eu passo num algoritmo e todo mundo vai poder descriptografar e somente eu poderia ter gerado aquele conteúdo. Então, ali, na hora que você vê aquela informação, você vai ter a garantia de que foi gerado pelo Eduardo. Tá? Então, essas duas aí questões do chave público e privada, elas são importantes, porque uma criptografa, a outra descriptografa o que a outra criptografou. Tá? Então, a gente trabalha de um sentido para garantir a confidencialidade, do outro sentido para a gente garantir a integridade. Tá? E a autenticidade. Né? Então, por isso que, quando ela explicou, a gente focou bastante nisso. Só que também é importante vocês verem que aquela chave pública é minha, não é de outra pessoa, como ali do vigarista. Né?
Que ele está falando assim, a chave pública é essa daqui, que é a chave do Bob, mas na verdade é a chave ali do vigarista. Como que você garante que aquela chave pública, tá, era a do Bob? Né? No caso ali, entra essa questão dos certificados digitais. Tá? Então a gente vai ter ali o PKI, o modelo de PKI, o quê? Criando uma cadeia de certificação. Tá? Então um vai atestar o do outro. Tá? Então a gente vai ter aqui as entidades raiz, que vão ser ali as conhecedoras de todo o conhecimento. No nosso caso, vão ser os heroes. Né? E depois a gente vai ter ali, na cadeia, quem vai validando em conjunto. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, o NIC-BR. E aqui depois, no final, vai ter vocês. Então vocês vão pedir o quê? Para cada um deles assinar, para garantir que a sua chave pública é sua mesmo. Certo, Elina? Certo, eu acho que você deu um spoiler. É o que vinha depois desses slides. Estou segurando aí para ver se o coffee break ia ficar pronto. Tá? Então, aí, por isso que tem essa cadeia de certificação, tá? Com a questão ali da assinatura. Tá? Então, aqui a gente tem a chave privada, no certificado raiz, ele auto-assinando o documento ali, que vai ser dos heroes. Tá? E depois a gente vai ter ali essa cadeia. Então é importante a gente ter noção disso, porque a gente vai seguir toda essa hierarquia na parte ali do RPKI. Pode falar no microfone? É o Gondim da Netstel. Um bom exemplo disso são os próprios navegadores que a gente usa. É tudo embutido isso. Os CAs todos estão neles lá e é assinado. E a gente usa no dia a dia lá e muita gente às vezes nem presta atenção, né? Exatamente. O HTTPS ali já tem esse modelo aí do PKI e ele utiliza o mesmo, né? O mesmo padrão, né? Que é o X509. Só que a gente vai usar ali para colocar os recursos. Então a gente já vê isso acontecendo. É que às vezes, como está lá no browser, fica assim muito transparente. A gente vê só o cadeadinho está funcionando. Aqui não. Aqui a gente vai ter mais passos, tá? Então, por isso que é importante a gente ter noção do que está acontecendo. Tá? Às vezes as coisas elas ficam muito transparentes em alguns casos, aqui em alguns outros casos não é tão transparente. Mas, na hora que quando a gente for fazer o laboratório, vocês vão ver que as coisas vão se encaixar. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Antes da gente seguir para a próxima parte? Tem uma pergunta ali. Bom dia, Hudson, da Netcom. Eduardo, é sobre o RPKI. A certificação a gente vai fazer na origem. E tem um terceiro passo, que é o cara maldoso, que ainda vai existir. Como é que vai funcionar a questão da validação de todo o caminho? Como a gente tem vários upstreams, como é que vai ser feita essa validação? Eles têm algum estudo se algum AS no meio do caminho não tiver essa validação, vai passar? Então, isso daí é um trabalho em desenvolvimento ainda lá no IETF. Tá? Ele está em draft, o pessoal ainda está discutindo e dá para participar. Mas a ideia é que, dentro do RPKI, você não só coloque informações dos seus recursos, mas também coloque informações dos seus peers. E aí, cada um validando os seus peers, se todo mundo fizer isso, a cadeia inteira está protegida. Tá? Esse é o próximo passo, mas ainda está em discussão. Tá? Ainda não está o padrão, o pessoal ainda não transformou numa RFC, mas esse é o próximo passo. Por isso que é importante a gente já aplicar as coisas do RPKI, porque o que o pessoal está desenvolvendo é uma coisa para ser adicionada ao RPKI. Não é tipo, vou colocar uma nova solução, agora eu tenho que implementar mais coisas ainda. Não, é uma coisa que vai ser adicionada. Então, vocês fazendo a parte já do RPKI, depois vai ser como se fosse uma atualização. Esse só mata dois problemas, né? Que é o de erro e o do dedo gordo. O dedo gordo. Agora, o terceiro não tem como. Só mesmo validando todo o caminho. Seria como um S7 do masculino. É que assim, as coisas lá do IRR, elas funcionam também, tá? Mas o IRR, ele não tem assim, vamos dizer assim, tanta confiança quanto o RPKI dá. Até porque o pessoal criou informações para outros, para terceiros, aí o pessoal acho que até está discutindo isso agora no GTS, o Douglas submeteu um problema de informação errada no IRR. Então não tem essa questão assim de ser uma informação tão confiável, tá, como o RPKI, porque o RPKI a gente está trabalhando com toda essa cadeia do PKI, com chaves privadas, com chaves públicas, então a gente tem a garantia toda.
Funcionaria a gente pegar as coisas do IRR? Funcionaria, algumas coisas ajudam, mas tem muita informação errada. Tá? Então, ainda a gente não pode assim confiar plenamente naquilo. Então, o pessoal está mais caminhando no RPKI, mas, mesmo assim, ainda se utiliza bastante o IRR. Mas a ideia ainda não está definida, não está fechada. Precisa falar no microfone. Está chegando aí. Mas ainda é melhor a gente usar o IRR do que nada. Com certeza. Tanto é que o Manners... Já destacar isso. Exatamente. Isso é uma das coisas do Manners. Ele coloca o IRR, coloca o RPKI em conjunto. É o que eu falei também. As coisas, às vezes, acabam sendo um pouco redundantes. Tá? Até quando a gente fala de filtro de anti-spoofing, né? Você pode fazer filtro, pode botar o RPF. São redundantes, mas é bom fazer os dois. Porque aí, se por acaso um falhar, o outro está cobrindo. Tá? Mas tem que ter noção. Então, são inúmeras ferramentas que a gente deve utilizar. Todas são ali... muitas delas estão cobertas ali dentro do Manners, por isso que a gente fala que é importante participar e por isso que a gente selecionou um tutorial para segunda-feira sobre Manners, tá? Que fala de IRR. Tá? Mas realmente, é importante fazer as coisas certas. Tá? E ter alguma coisa é melhor do que não ter nada. Tá? Pode complementar. Mais alguma dúvida? Tem que ser no microfone. Matheus, da Meganet. O RPKI não substitui o IRR? Vamos supor, eu não tenho nada ainda na minha rede, não tenho IRR, mas tipo assim, o RPKI está rodando agora. Então, eles são até que meio que... Pode falar. Quer falar? Vamos lá. Então, como o Eduardo ia dizer, eles são complementares, mas atualmente a adoção do RPKI não é o suficiente, né? Você pode ver que ele está bem no início, então... Seria recomendado manter os dois. A base de dados ainda está crescendo. Né? E, inclusive, aqui no Brasil, ainda ninguém tinha publicado um ROA. Vamos ver agora, no final do tutorial, quem vai ser o primeiro a publicar um ROA aqui no Brasil. Né? Não, tirando do Nick, né? Pô, não. Quero ver aí algum provedor já começando ali, para poder divulgar para a gente aqui. Ó, acabei de publicar e a gente confirmar que está certo. Né? Porque também, se gerar inválido, não vale a pena. Né? É melhor não fazer. Se for para fazer errado, não faz. Né? Porque já faz errado no BGP, dedo gordo 2 vezes não dá, né? Tá? Então, pessoal, vamos fazer uma pausa aí para o coffee break agora. Tá? A gente depois retorna daqui uma meia hora, tá bom?